Para a nossa aula de hoje, nós vamos finalizar, então, a frente B5, que é intertextualidade, interdiscursividade e semiótica. Estamos saindo, então, nesse ramo da interpretação e nós vamos fazer os exercícios que são propostos para nós. O que é interessante desses exercícios, no qual eu analisei anteriormente a nossa aula, é que eles têm muito a ver com o Enem, inclusive tem questões muito recentes, muito novas, né, dos anos próximos, 2018 e 2019. O Enem foi considerado durante muito tempo uma prova quase que exclusivamente de interpretação na área das ciências linguagens e ciências humanas. Ainda hoje tem uma grande carga de interpretabilidade, entretanto, as questões mais teóricas voltadas para um conhecimento. Não era para falar? Pode falar, Maria. Fala para nós. É fofoca? Ai, desculpa, Robson, achei que eu já tinha desligado no microfone. Tudo bem. Manda um beijo para quem está aí fofocando com você. Bom dia. Bom dia, pode deixar, vou mandar sim. E então, dentro das temáticas de interpretação que o Enem e os vestibulares solicitam, essas questões são muito boas. Atenção a elas, tem tudo a ver com o que nós estudamos. Lembrando, qualquer interrupção ou problemas na transmissão da internet, por favor, me pontue. Nós iniciamos, então, com uma questão multimodal, né? Nós temos um quadro informativo, já fizemos até um comentário sobre isso, da Hortifruti, só que nós pegamos o exemplo lá do Diabo Veste Prada, quando eles fazem o comparativo com o produto da Hortifruti. Esta é uma questão que vai invocar a interpretação através da semiótica, requer que o aluno tenha um conhecimento anterior, primeiro, dos produtos que são vendidos na hortifruti, que são legumes, verduras, frutas, mais o filme hollywoodiano Piratas do Caribe. Nós temos, então, nesta ilustração, uma batata, acho que inglesa, atravessada por um punhal e uma faca, uma lança, representando o Jack Sparrow. Nós sabemos por conta da faixa na cabeça, tal. E o lema, né? Batatas do Caribe. Ai, meu Deus, está tão difícil para ler agora. Uma batalha pelos tesouros da Hortifruti. E aí nós temos o enunciado. O mercado publicitário tem implementado, sobretudo, após o advento da informática, práticas de linguagem bastante inovadoras. O texto se utiliza de duas modalidades de formas linguísticas, mais especificamente de uma linguagem verbal e outra não verbal, ou seja, é o texto escrito, Batatas do Caribe, uma batalha pelos tesouros da Hortifruti, e o não verbal, que é a imagética, a ilustração do cartaz, que está querendo chamar a atenção para os produtos da Hortifruti, não para o filme. Logo, considerando que o público-alvo da campanha tenha o conhecimento do mundo necessário para a compreensão do texto publicitário, que conhecimento de mundo é esse? Primeiro, o cinematográfico, que é o do filme Piratas do Caribe, mais o do conhecimento de hortifruti, de legumes, verduras e frutas. Conclui-se que seu objetivo basilar, ou seja, o objetivo principal da campanha é a provocar um questionamento sobre a necessidade de uma dieta mais saudável. É isso que está chamando a atenção no cartaz, no texto? Não é, gente? B, fazer indiretamente a propaganda de um filme em cartaz nos cinemas? Claro que não, né? Senão iria estar apresentando todos os lemas e elementos constitutivos do filme Piratas do Caribe. C, combater o consumo desenfreado de alimentos com teor calórico muito alto. Né? Nós não estamos vendo uma tabela alimentar, uma informação nutricional. D, influenciar a conduta do leitor através de um apelo visual e de intertextualidade. Intertextualidade, lembrando, é um texto falando sobre o outro. Aqui nós temos um texto publicitário falando sobre o texto cinematográfico. Ou E, democratizar o consumo de legumes entre as classes sociais mais carentes. Pelo amor, né? É como se tivesse nos dizendo que apenas os pobres comem os produtos da Hortifruti.
E aí nós temos já uma respostinha muito bom. Vitória, sempre um passo à frente. Exatamente, a nossa letra D. A linguagem não verbal auxiliada, complementada, somada ao nome Batatas do Caribe, né, fazendo aí, aludindo ao filme Piratas do Caribe, é uma intertextualidade direta entre a propaganda e o filme. Ambas as linguagens são chamativas, invocam o texto verbal e o texto não verbal, promovendo uma alteração de conduta, de sentido do leitor para a construção do sentido de propaganda da hortifruti. Muito bom, estamos indo bem. Vamos para um próximo exercício, já gabaritar a prova do Enem, só dessa questão, muito bom. O próximo é uma questão do ENAD, e pede para nós olharmos essa composição. Você tem ali, acho que é uma criança, parece, com ponto de interrogação, e o lema, uma biografia. Logo depois tem uma pessoa talvez mais adulta, com ponto de exclamação, duas pessoas abraçadas com aquela chave de E, né? E parece que é ou um escritório, onde tem uma pessoa atrás de uma mesa, a gente intuímos que é um escritório, um pouco do gráfico atrás, e depois uma cova no cemitério, veio a letra de mais no quadro anterior, e o ponto final no último quadro com a representação de um cemitério. Só dói quando eu né? Respondo, deve ser. A obra de Carlos. Nós temos aqui, então, uma bibliografia demonstrando a vivência de um indivíduo por meio dos sinais gráficos e também da ilustração, ou seja, novamente, multimodal. E aí, um poema de João Cabral de Melo Neto, questão de pontuação. Todo mundo aceita que o homem cabe pontuar a própria vida, que viva em ponto de exclamação, dizendo, tem alma dionisíaca. Viva em ponto de interrogação, foi filosofia, ora é poesia. Viva equilibrando-se entre vírgulas e sem pontuação, na política. O homem só não aceita do homem que se use a só pontuação fatal, que use na frase que ele vive o inevitável ponto final. Ou seja, nós temos aí também um texto que remonta aí o princípio de biografia, assim como a imagem, e traz também os símbolos gráficos da pontuação frasal. Os dois textos anteriores relacionam a vida a sinais de pontuação, utilizando estes como metáforas do comportamento do ser humano e das suas atitudes. A exata correspondência entre a estrofe da poesia e o quadro do texto, uma biografia, ou seja, nós temos que ver qual é a relação entre eles, entre o poema e a charge. A primeira estrofe e o quadro estrofe, que há entre relação entre eles, a segunda estrofe e o terceiro quadro, a segunda estrofe e o quarto quadro, a segunda estrofe e o quinto quadro, ou a terceira estrofe e o quarto quadro. Vamos lá. Primeiro nós fala a primeira estrofe e o quarto quadro. A primeira estrofe, todo mundo aceita o homem, que é um mundo que aponta a própria vida. No primeiro nós e o quarto quadro. 1, 2, 3, 4. É essa relação? Ou a segunda estrofe, que vive uma vida de pontuação, dizendo que tem alma dionisíaca, e o terceiro quadro. 1, 2, 3. É esse que ele está nos tratando, que tem a correlação correta? Ou a segunda estrofe e o quarto quadro. A segunda é o jovem com ponto de exclamação. 1, 2, 3, 4. Vive equilibrando-se entre vírgulas e sem pontuação na política. Ou a segunda estrofe e o quinto quadro. A segunda, novamente, aqui o jovem com exclamação. E o homem só não aceita do homem o que se usa a só pontuação fatal. Ou a terceira estrofe e o quinto quadro. 1, 2, 3 e o quadro. Usa-se na ponto final que ele vive, o inevitável ponto final. Qual que é o nosso? A, B, C, D ou E? Isso aí, Vitória, a letra E mesmo, pode ficar segura. A letra E, então, nos fala que é a terceira estrofe e o quinto quadro. É a correta porque nós temos a correspondência de que o homem só não aceita
do homem que se use a pontuação fatal, ou seja, que use na frase em que vive o inevitável ponto final que remete à morte. O quinto quadro, nós temos uma representação de uma cova e um balãozinho do ponto final, dizendo, metaforizando, então, a morte do indivíduo, de que ali acabou a sua existência, a sua biografia, a sua vida. Muito bom, estamos indo bem. Vitória, estou te devendo um monte de chocolate já. Quando a gente voltar no presencial, vou ter que levar uma cesta de chocolate. Claro que a gente vai comer metade juntos, né? Porque eu não vou deixar você comer sozinha, não sou maluco. Próxima questão também do ENAD. Nós temos o título Mano a Mano, de uma charge publicada no Jornal do Brasil. Temos aí um representante do Nordeste, sabemos por conta deste chapéu, que corresponde a um chapéu muito utilizado pelo Gonzaga, né? Doce de abóbora é bom, diz o primeiro quadro. Porém, jerimum é melhor. O terceiro quadro, então, nos fala a diferença está na pitada cultural. Tendo em vista que a construção da ideia de nação do Brasil, tendo em vista a construção da ideia de nação no Brasil, o argumento da personagem expressa a afirmação da identidade regional, atenção com os símbolos que estão na charge, mais o texto verbal. B, a fragilidade do multiculturalismo global. É global que está falando isso? C, o ressurgimento do fundamentalismo local. Fundamentalismo, gente, só com a bancada do PSL, escola sem partidos, essas coisas. Ou D, o esfacelamento da unidade do território nacional. É isso que está no discurso? Ou é E, o fortalecimento do separatismo estatal? Eu vejo essa questão como até que de nível fácil, né? O que vocês acham? Qual a opinião de vocês? A, B, C, D ou E? A letra A, certeza, Vitória nos disse. Muito bom. Isso aí, mulher. Certeza absoluta. A letra A que nos diz a afirmação da identidade regional. Regional, isso, regional. Óbvio, porque você tem o chapéu, mais as palavras de limão, que remete à macaxeira, que remete à mandioca. A cordialidade no tom da personagem, quando diz que a diferença na pitada cultural, pois as palavras são da mesma ordem, né? São da mesma construção de entendimento. Robson, o que é fundamentalismo? Ai, Luiz Henrique, você vai ferrar, mano. Vamos lá, peraí, vou te ajudar. Vamos, antes de ir para o sentido social e cultural, vamos para o linguístico. O linguístico nos ajuda muito. Para isso, vou utilizar o Evelyn do Bechara, que é um dos maiores gramáticos da língua portuguesa, e o dicionário da Academia Brasileira de Letras. Vamos lá. Vamos ver o que nos fala esses dois dicionários primeiro. Fundamentalista. Tudo tranquilo, mano. É isso mesmo, a gente precisa aprender isso. É até bom que até fortalece o nosso entendimento. O dicionário da Academia Brasileira de Letras nos diz que fundamentalismo é uma corrente teológica cristã que admite somente o sentido literal da Bíblia. Também uma corrente teológica islâmica que admite somente o sentido literal do Alcorão. Qualquer sistema religioso, aqui a complementação que é importante para nós, qualquer sistema religioso, político ou social que representa como o único portador da verdade. Isso é o dicionário da língua portuguesa. Já o dicionário Evanildo Bechara, vamos ver se ele complementa ou se ele traz outro elemento diferenciado. Fundamentalismo. Doutrina que se... Olha, isso é diferente. Olha só, isso que é interessante.
doutrina que se baseia na interpretação literal de textos sagrados, políticos, jurídicos, considerados como verdades fundamentais. Qualquer atitude ou corrente de pensamento que preconiza a defesa intransigente de um conjunto de princípios fundamentais de caráter conservador, sem a possibilidade de abertura para novos paradigmas ou ideias filosóficas. Então, fundamentalismo, primeiramente nós temos que pensar que é um sistema de crenças, de doutrinas que estão centrados em uma única percepção e visão do mundo, sem a possibilidade de abertura para outros. Por isso que entra nos sentidos religiosos, como nos exemplos o cristão e o islâmico, que se fundamentam, o cristão, obviamente, conservador, fundamentalista, que se concentra apenas nos ditames, nos elementos bíblicos ou nos elementos do Alcorão. Em outro sentido, como princípio social, são aqueles que são norteados por princípios que estão regidos sobre uma teoria, uma filosofia, uma ideologia, sem a possibilidade de outras absorções ou de outros entendimentos. Há alguns sentidos assim trazem princípios como o marxismo, as ideologias sociais, como tentou-se falar sobre as ideologias de gênero, que não abre para outros, mas quando se fala de ideologia de gênero, já é múltiplo, então não tem como ser fundamentalista. E aí nós temos, dentro do contexto político, certos grupos que promulgam ideologias que não podem ser, ou melhor, que não são absorvidas por outros grupos e não têm a possibilidade de outros entendimentos. Por exemplo, quando nós vemos grupos fundamentalistas conservadores que tentam trazer princípios como terra plana, não existe possibilidade de cura pela doença, os antivacinas, e assim sucessivamente, que demonstra-se ser uma visão fundamentalista, conservadora, no sentido de conservar uma ideia única e exclusivamente de um grupo. Porque o conservador, ele não tem essa visão, esse princípio que há no nosso país. Foi, Luiz Henrique? Ajudou? É nóis? Gente, dicionário. Dicionário sempre é um bom caminho para a gente começar a entender a parada. Ótima pergunta. Quando tem mais, só pedir aí. Isso aí. E isso é bom, esses exercícios, por exemplo, de entender esses elementos, porque se fala muito hoje, mas às vezes as pessoas que falam também não têm um sentido completo do que seria, né? E nós vemos nos jornais comentaristas que também às vezes parece que o cara nem sabe o que está falando. Então é importante a gente ter esse conhecimento mesmo. Muito bom, parabéns, obrigado pela pergunta. Tendo outras, manda bala para nós. Muito bem, próxima questão aí, ó, do Enem de 2019. Atenção. Ih, meu pai, me ajudem aí a ler, por favor, o quadrinho, porque agora ficou difícil. Nós temos um homem chamado Marcelo Gleiser. Esse quadrinho foi tirado do Tecnomundo. E aí está dizendo no primeiro coisinha, área de atuação, física e... Física e astronomia. Isso, obrigado. Área de atuação. Muito obrigado. O de baixo, contribuição mais famosa, o outro não consigo ler. Leia para mim. Aí seus livros, Dança do Universo e O Fim da Terra e do Céu. Muito bom. Nascimento, 19 de março de 1959. Aí, Our Master, PUC-Rio e o FRJ. E King's College de Londres. Obrigado. Então, nós temos aqui um quadro informativo sobre um profissional, provavelmente da área ali da pesquisa ou da educação. O texto tem o formato de uma carta de jogo e apresenta dados a respeito de Marcelo Gleiser, premiado pesquisador brasileiro da atualidade. Essa representação subverte o gênero textual, ou seja, está querendo que você descubra qual o outro gênero textual que a carta se inspirou, né? Que é esse jogo. Esse é um daqueles jogos de você adivinhar os elementos que estão na carta. Então, o gênero, a subversão do gênero está ao vincular áreas distintas do conhecimento,
evidenciar a formação acadêmica do pesquisador, relacionar o universo lúdico a informações biográficas, olha aí, lembra do UNO. D, especificar as contribuições mais conhecidas do pesquisador, ou E, destacar o nome do pesquisador e sua imagem no início do texto. Essa aqui é facinha, né, pessoal? Praticamente intuitiva. Qual que é a nossa? A, B, C, D ou E? Já temos ali, Luiz Henrique colocou para nós a letra C. Muito bom, perfeito, mano. Isso aí. O gênero que a gente está vendo aqui é um exemplo de hibridação, ou seja, de junção entre o lúdico e o informativo. O conteúdo vai remeter à bibliografia em um formato de carta de baralho, que é o gênero do entretenimento, que confere a ludicidade. Então, nós temos uma bibliografia apresentada de forma lúdica sobre o autor. Ótimo, muito bom, estamos indo bem. Próxima questão que nós temos também de 2019, um texto um pouco maior, tirado do Folha de Londrina. O texto 1 nos fala assim: o Estatuto do Idoso completou 15 anos em 2018 e só no primeiro semestre, o DISC 100, recebeu 100 mil denúncias de violação de direitos dos idosos em todo o país. Temos, então, um texto a priori informativo. Para especialistas da área, o aumento do número de denúncias pode ser consequência do encorajamento dos mais velhos na busca pelos direitos, mas também pode refletir uma onda crescente de violência na sociedade e dentro das próprias famílias. Políticas públicas mais eficazes no atendimento do idoso são o mínimo que um país deve estabelecer. O Brasil está ficando para trás e é preciso levar em consideração que o país envelhece, tendência mundial, sem estar preparado para arcar com os desafios, como criar uma rede de proteção, preparar os serviços de saúde pública e dar suporte às famílias que precisam cuidar de seus idosos dependentes. Texto 2, direito dos idosos. Ai, meu Deus, mais alguém me ajuda aí? Meus olhos ainda estão embaçados. Esse está bem difícil. Estatuto do Idoso e a Constituição Federal assegura atendimento preferencial Atendimento preferencial no SUS, sim, prioridade no tratamento em processos judiciais, perfeito, vaga preferencial em estacionamento, sim, meia entrada em eventos culturais, esportivos e de lazer, ok. viagem gratuita em ônibus estadual, como meu celular, assistência de um salário mínimo e acesso a mais de 20 programas. Ótimo, obrigado. E aí, esses últimos são, então, voltados para idosos de baixa renda, que também são garantidos. Ok, nos dois textos, no verbal e o não verbal, e o bimodal, né, com a imagem mais o texto verbal, nós temos informações sobre os direitos dos idosos. O primeiro falando sobre a questão da violência, tentando demonstrar por que teve grandes casos, e o segundo, os direitos assegurados por eles. Na comparação entre os textos, conclui-se que as regras do Estatuto do Idoso, e aí é esse de baixo, A, apresentam vantagens em relação a outros países? B, são ignoradas pelas famílias responsáveis por idosos? C, alteram a qualidade de vida das pessoas com mais de 60 anos? D, precisam ser revistas em razão do envelhecimento da população? Ou E, contrastam com as condições de vida proporcionadas pelo país? Essa também parece ser até de nível fácil. Qual que vocês acham? É bem comparativa essa. A, B, C, D ou E? É a nossa letra E, que fala contrasta com as condições de vida proporcionadas pelo país, que foi o que nos apresentou no texto. O texto 2 apresenta, então, a lista, né, que foi lida pelo Gustavo, dos direitos dos idosos, direito esses que, dentro do texto 1, são totalmente violados. É por isso que teve um grande número de denúncias que o texto inicia.
Assim, a gente então percebe que existe um grande contraste na condição de vida dos idosos e as previsões legais de constituição do Estatuto do Idoso que deveriam ter sido seguidas e não foram, né? Então, nós percebemos que o idoso, mesmo tendo esse direito assegurado por lei, ainda assim não está sendo cumprido. E isso, pessoal, eu vejo como algo de muita importância. Não sei como é para vocês, mas eu tive uma educação no qual sempre se falou, ó, primeira coisa, respeite o idoso, as mulheres, mas os idosos sempre, porque eles têm mais experiência e informações para nos prestar. Enfim. O próximo aqui é também do Enem de 2019. Percebam que o Enem de 2019 ele já tem uma tendência de trazer textos bimodais, né, multimodais, no qual tem o texto verbal e o texto não verbal. E aí nós temos, então, um texto verbal e não verbal, os tipos cheios de si. O difícil é encontrar quem nunca cruzou com ou se passou por um desses online. O turista em tempo integral, que posta o ano inteiro fotos de férias, desde de outros anos. Parece viver viajando. Eu também vejo algumas pessoas assim na internet que têm vendinha. O baladeiro Vida Louca, quase dá para escutar o uhul pelas fotos de bebidas e pistas de danças. O bem relacionado de ocasião, descobriu quem é o famoso, que aparece na foto daquela hora, mas não deixa passar. A mãe, orgulhosa demais, faz questão de contar todas as gracinhas. Eu não aguento mais essas tias falando de criança na internet. Até as que só tem graça para a mãe. A única bem-amada, só ela tem o parceiro mais especial, porque momentos a dois são mesmo para divulgar. Fica fazendo propaganda, trouxa. O exibido humilde, ele acha que disfarça ao dar dicas do próprio sucesso, não engana ninguém. O gourmet de aparências, porque ir a um restaurante se ninguém souber é clique no prato. O lindo ou linda demais para não mostrar, acha que o dia de cabelo bom desculpa um autorretrato selfie, quem nunca, não é? Ou seja, se exibindo. Eu sou um pouco exibidinho também. De acordo com esse infográfico, as redes sociais estimulam diferentes comportamentos dos usuários que revelam a exposição exagerada dos indivíduos. É isso que o infográfico está mostrando? Ou uma comicidade ingênua dos usuários? Comicidade aí vem de cômico, né? Ou seja, a pessoa está passando vergonha na internet. Ou engajamento social das pessoas, se expor a engajamento social, ou é um disfarce do sujeito por meio de avatares? Olha lá o que disse o primeiro texto, os tipos cheios de C. Ou uma autocrítica dos internautas. Qual que é a nossa dessa, pessoal? Vocês acham que é a letra A, B, C, D ou a letra E? Muito bom, Luiz Henrique. Perfeito, é a letra A. O texto está fazendo uma crítica aos usuários, né, por meio dessa exibição de determinados perfis da rede social. A apresentação dos perfis de caráter hiperbólico, hiperbólico é exagerado, né, da forma, do estilo de vida que se tem, e se apresenta, acaba se demonstrando praticamente como uma exposição gratuita e deliberada, né? Que às vezes pode até causar algum mal, constrangimento para o indivíduo de alguma forma. Vamos então para o nosso último exercício, vou tentar ser bem rapidinho, porque temos 4 minutos. Nós temos então um cartaz da ONG Acnur, né, com um tênis no meio de um local degradado. Vamos calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para entender sua situação. Neste cartaz, o uso da imagem do calçado aliado ao texto verbal tem o objetivo de o objetivo da imagem é fazer uma crítica às difíceis condições de vida dos refugiados, ou B, revelar a longa trajetória percorrida pelos refugiados, ou C, incentivar a campanha de doações para os refugiados, ou D, denunciar a situação de carência vivida pelos refugiados, ou E, simbolizar a necessidade de adesão à causa dos refugiados. Qual que vocês acham que seria o sentido desta propaganda da Acnur que nós vemos? A, B, ou E? Desculpa, não te ouvi. Acho que é a letra E. Letra E. Letra E?
Isso aí, muito bom, né? Que é simbolizar a necessidade da adesão à causa dos refugiados. É por isso que nós lemos lá, né? Dar o primeiro passo para entender a situação deles. Quando nós lemos, vamos calçar os sapatos e dar o primeiro passo para entender sua situação, é literalmente um convite ao sentido, ao espírito, ao sentimento da empatia para a situação dos refugiados. Apelar-se, assim, para a adesão da causa do imigrante. A imagem do sapato ilustrativa, que demonstra não só a caminhada, mas pelo local degradado, representa isso. Tenha um dia maravilhoso para todos e todas. Muito obrigado pela companhia. Eu respeito o meu trabalho. Tchau!